Durante toda essa semana, o MS Record Primeira Edição está discutindo o comportamento das crianças. Falamos sobre agressividade, birra e hoje o assunto é palavrão. O que fazer quando os pequenos descobrem esse tipo de vocabulário? Que atitude os pais responsáveis devem ter na hora de educar? Veja na reportagem. Guilherme sabe que não deve, mas de vez em quando solta um palavrão daqueles bem cabeludos. Aí entra em cena a mãe repressora. No momento que ele fala o palavrão, eu procuro, corrigir imediatamente. Filho, não pode falar, É a minha atitude, Você fica brava? Eu fico brava. Porque é feio mesmo. Outras pessoas, quando vê, criança mal educada. Porque todo mundo fala, mas quando vê uma criança falando, é falta de educação. O filho concorda. Palavrão é uma palavra feia. A mãe sabe que o filho está na idade do papagaio, repete tudo o que ouve. Esses palavrões, eu acredito assim, na maioria das vezes, entre adultos mesmo, sabe? Você está jogando, você está assistindo um futebol, agora mesmo é o que mais se fala, Fala sem querer, ele escuta. E na escola eu acredito também que ele aprende. Controlar 150 boquinhas não é tarefa fácil. Aqui nesta escola, se algum aluno sem querer fala um palavrão, os professores são orientados a ensinar de uma forma bem criativa, que essa não é a melhor forma de se expressar. Se a criança for pequenininha, como essas aí da aula de capoeira, a saída encontrada pelos professores é substituir a palavra feia por outra, mais bonita. A professora, ela repete o que a criança falou usando um sinônimo mais adequado. E depois ela avisa ao pai que a criança está falando palavrão, porque a criança, ela repete aquilo que ela ouve. Já se o aluno for mais velho, o método anti-palavrões da escola é outro. Chamamos particularmente para conversar, perguntamos por que ela xingou, por que ela disse aquele palavrão e o que significa. Normalmente o significado é muito diferente do significado que o adulto atribui. E normalmente ele usa na mesma situação que ele viu um adulto utilizando. Então, da mesma forma, a gente chama os pais, conversa com os pais e orienta como é que ele tem que agir nessa situação. Diante de tantos métodos e conceitos da pedagogia, o melhor, criançada, é não falar palavrão. E nós convidamos a psicóloga Maria Célia Caiate Lacoski para falar sobre esse assunto. Boa tarde, psicóloga. Boa tarde. Bom, como nós vimos aí na reportagem, existem vários métodos, métodos diferentes que as mães utilizam para fazer com que as crianças não fiquem falando palavrão. Mas existe aí uma fórmula ideal para isso? Existe essa receita? Olha, é difícil de falar numa receita ideal, porque a gente tem que avaliar caso a caso. Agora, o importante é a gente perceber o efeito que o palavrão causou no ambiente. De repente você está dizendo para sua criança não dizer palavrão e você acha bonitinho, você acha engraçado. Ou então você fala palavrão continuamente, aí você reprime teu filho que está falando e está só te imitando. Tem que dar o exemplo, Tem que dar o exemplo. E outra, você pode negociar com a criança, dependendo do contexto desse palavrão. Se é um palavrão de desabafo, se é um palavrão que a criança não está nem sabendo o que ela está dizendo, mas está usando o que ela já viu ser utilizado por um adulto, ou se é um palavrão agressivo. Então, você deve negociar com a sua criança, explicar o que, assim, dentro da faixa etária daquela criança, que também vai ter diferente, a forma de você fazer isso vai ser dependente da idade dessa criança, mas sempre mostrando para ela a partir do teu exemplo e a partir do efeito que ele causou no ambiente, E essa questão do efeito que ele causou no ambiente, tem como os pais medirem, então, por exemplo, se a criança está brincando, se ela não está falando aquilo com consciência, é possível saber? Sim. E você está com o seu filho, você está observando, Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente usa uma estratégia que vai reforçar o comportamento da criança. Então, você reprime a criança, mas você mostra para ela que aquilo te abalou.
Então, você, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo com que a criança mantenha aquele comportamento de dizer o palavrão. Porque o que ela está querendo? Ela está querendo te abalar, ela está querendo te incomodar. Chamar atenção. Chamar atenção. De alguma forma, ela está usando o palavrão para isso. Então, a melhor maneira, talvez, seja que os pais ouçam e não enfatizem. Daqui a pouco, se aquilo não teve um efeito, a criança vai deixar de usar. Mas também depende do onde ela está, né? Tá certo, então, doutora. E como a senhora sabe, nós estamos aí falando hoje, então, sobre palavrão, mas durante essa semana discutimos vários pontos do comportamento infantil. No nosso fórum, na internet, perguntamos, você tem dificuldade para lidar com a agressividade infantil? E nós recebemos várias participações, né? E algumas delas a gente vai colocar agora aqui. Uma telespectadora conta que tem um bebê de 1 ano e 11 meses e qualquer coisinha que seja, ele bate no rosto das pessoas. A bisavó diz que a maioria das crianças é assim, e aí a criança bate de leve, né, nas pessoas, e a mãe bate de levinho na mão dele e diz que não pode ser assim. Mas não adianta. Ela ainda fala assim, que não é falta de carinho, né? E sempre que ela leva ele ao mercado, passa vergonha. A bisavó diz que quando ele crescer mais um pouco, vai entender, ele vai começar, né, saber que isso realmente não é uma coisa para sempre. Está correta essa atitude da mãe, né, dar aquela palmadinha na mão da criança e explicar o porquê ela está fazendo aquilo? Olha, bater é complicado, porque você vai estar reprimindo e vai estar fazendo igual, não é? Então a conversa, mas a firmeza do não e a firmeza do desagrado é importante. Então, você diz para a criança que não deve fazer e dá uma geladinha na criança. Porque, no começo, por que os comportamentos se mantêm nesse caso, né? Porque todo mundo acha bonitinho, a criança vem, dá um tapa, e a mãe não liga, o pai, não, é assim mesmo. Depois, não tem mais jeito, você tem que limitar desde a primeira aparição do comportamento. E como é que a gente reprime? Pontuando o não de uma forma firme e não mostrando nenhuma fragilidade para você bancar aquele teu não até o final, né? Tá certo, então, muito obrigada pela participação, pelas informações.